Olá pessoal, tudo bom? Então aqui é Sérgio Seixas da Terra de Rudá. Eu queria comentar uma mensagem que eu recebi de uma seguidora aqui da Terra de Rudá. Ela diz assim: nem sei como vim parar aqui, mas já que li sobre a astrologia dármica, eu amava a astrologia, uma apaixonada, até um dia que uma astróloga me disse que eu teria problemas crônicos na mama. Me apavorou. Todos os dias lembro disso, tenho crise de ansiedade, como se eu tivesse recebido uma sentença. Hoje, sinto medo da astrologia, não tenho o mesmo olhar como antes. Comecei a ter crises de ansiedade e vivo assim há mais de 1 ano e meio. E a cada dia me pergunto, será se esse mundo é assim mesmo? O determinismo vem acabando comigo, porque vivi nesse looping com medo de médicos, medo do futuro. Queria ajuda para me desapegar disso. A impressão que tenho é que parei de aproveitar a vida. Agradeço muito a pessoa que me mandou essa mensagem e me chamou muito a atenção, o medo da astrologia. Eu acho que aqui cabem duas coisas. Uma é falar que nenhum astrólogo tem a condição de dizer que, por exemplo, que você terá problema nos seios, na mama, no útero, no ovário, e você terá essa ou aquela doença. Tá? A astrologia, com A maiúsculo, astrologia para valer, astrologia vera mesmo, ela não é e nunca foi determinista. Tá? Ela fala de tendências, de possibilidades, de probabilidades, e é muito importante a gente poder saber de certas tendências através da posição dos planetas nas casas, porque, por exemplo, eu trabalho de uma forma diferenciada, né? Eu trabalho com a arqueoastrologia, e a terceira etapa da arqueoastrologia, a astrologia dármica. Tudo isso me leva a uma visão diferenciada de que, por exemplo, Marte, Plutão, Vênus, Mercúrio, Urano, Netuno são pulsões da psique. Mais do que serem planetas lá em cima, são pulsões, são instâncias da psique. Então, quando a gente lê a carta natal, a gente está lendo uma cartografia da psique, uma cartografia da alma, a gente está lendo sobre essas pulsões. Né? Será que as relações de Marte e Vênus estão harmônicas ou não, de Lua com Sol, de Plutão com Netuno? Porque a gente não nasce num dia gratuito, num horário gratuito, numa cidade gratuita, numa família gratuita, não. Tem toda digamos, uma geometria espiritual para que isso aconteça. Então, quando a gente lê uma carta natal, não é assim, o planeta lá em cima está te influenciando, você vai ter um câncer, bobagem. Isso, claro que isso existe, mas isso não é astrologia. Isso não é astrologia. Isso é qualquer outra coisa que a gente possa estar querendo impressionar e faz um mal, como eu li esse texto dessa seguidora, faz um mal terrível. Isso é uma coisa. Tá, que eu ainda quero insistir mais um pouco. A astrologia, ela não determina nada. Ela não diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, ela te dá alguns indícios, alguns indicativos, e quando a gente previamente sente uma certa tendência, a gente pode reverter muito dessas tendências. Né? Você vai perguntar, mas nem sempre a gente consegue reverter, mas a vida é assim mesmo. Mas uma coisa é a gente não ter nenhuma noção do perigo ou da sorte que a gente está correndo. Outra coisa é a gente tem alguns alertas, algumas atenções. Quando a gente tem a carta natal, a gente tem os trânsitos, progressões, revolução solar, direção simbólica, isso tudo é para nos munir de conhecimentos profundos, milenares, ancestrais, de grandes mestres que deixaram isso aqui como um legado, para a gente não se perder do nosso processo de individuação. Você não pode usar isso como uma ferramenta contra a vida, contra a saúde mental. Então a astrologia, o astrólogo que disser, olha, você vai ter um câncer de mama, você vai ter um câncer de útero, você vai ter um problema aqui, isso não existe. A gente pode ver combinações de Plutão com Lua, Lua em Câncer, Plutão em... A gente pode suspeitar de tendências. Olha, como é que está? Você tem feito exames ginecológicos, você tem sido acompanhado, isso é muito importante.
Eu tenho alguns casos que eu não vou citar aqui, que foi a antecipação de uma tendência que fez com que a pessoa se preocupasse e sanasse o problema. Essa é a função da astrologia, é chegar antes do problema, antes da questão. Então não existe, olha, você vai bater com o carro, o avião vai cair, você vai morrer não sei aonde, isso é bobagem, isso não é, nunca foi e jamais será astrologia. Isso é um ponto para ficar bem claro, tá? Então vamos limpar a cabeça, vamos limpar a mente, porque realmente quem mexe com as artes oraculares, que a astrologia, além de tudo que ela também é uma arte oracular, né? A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente está falando, porque a gente pode causar muitos problemas para as pessoas. Então, essa pessoa que me mandou essa mensagem está vivendo um terror por causa de uma informação, né? Agora repara também, aí é a segunda parte da história. Repara se a pessoa dissesse assim, olha, eu estou vendo aqui que seria interessante você ficar mais atenta em relação aos exames de mamografia, algo assim. Ah, por que você está vendo algum problema? Não, eu só estou percebendo que é um momento que talvez você tenha um pouco mais de vulnerabilidade. E é importante que você... E aí o que acontece? Se a pessoa não fazia os exames anuais, passa a fazer. E isso é uma segurança para a pessoa, se ela já faz exames anuais, né? E aí não acontece, não tem nada, não indica nada, ótimo. Foi um alerta que a pessoa deu. Entendeu? Uma coisa é a gente advertir, é a gente criar um alerta com toda habilidade verbal, com toda habilidade psicológica, com toda habilidade espiritual para poder colocar. Não é assim uma habilidade para esconder, olha, eu vi na verdade que a pessoa vai morrer, mas eu disse que não, ela ia transformar a sua vida dela. Não existe esse papo. A astrologia não foi feita para se tocar terror. A astrologia não tem essa função. A função da astrologia é expansão de consciência. Expansão de consciência. Então, se você tem algum astrólogo que começa a tocar terror, claro, se a gente tem situações, tem aspectos difíceis. Quando Plutão quadra com Saturno no céu, Plutão faz uma conjunção com Saturno, no mapa natal Saturno fica em cima da Lua, Plutão quadra com ascendente. Agora, são provas. Assim como a gente tem na faculdade provas, ninguém gosta de... Ah, eu adoro prova. Ninguém gosta de prova, mas todo mundo gosta de ter seu diploma no final do ano. Todo mundo gosta de ter seu diploma no final do curso. Mas para isso acontecer, a gente tem que fazer as provas. E as provas são provas de trígonos, de aspectos facilitadores, que eu não sei se eu sei lidar com eles, e são aspectos difíceis, de quadraturas, oposições, quincúncios, que, olha, é difícil. E qual é o problema? Ninguém nos prometeu mamão com açúcar. O astrólogo e todos aqueles que lidam com as artes oraculares têm que ter uma profunda habilidade de colocar as coisas. Não existe determinismo. Tá? Nós temos todo um jogo de arbítrio aí. De falar, eu não quero saber, eu não quero mexer com isso, eu não quero trabalhar isso, eu não quero. Ok, tudo bem, mas a advertência foi dada. Jamais... Se o cara se a pessoa é evidente, se a pessoa vê coisas, se a pessoa, e essa evidência é muito comprovada, mesmo assim não se diz certas coisas sob pena de quadro emocional piorar mais ainda. Então, questione todo profissional dessa área oracular e todo profissional da astrologia que queira ter presença, uma aparição de Deus, assim, olha, vai acontecer isso, ninguém sabe, o futuro a Deus pertence. O que cabe ao astrólogo é poder perceber maio, dezembro, fevereiro, outubro, são aspectos mais favoráveis para isso e menos favoráveis para aquilo. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, aquilo outro está tranquilo. É isso. Agora, segunda parte da questão, se você é hipersensível, hipersensível, se você traz inúmeras inseguranças, aí fica a pergunta, será que eu devo mexer com isso? Porque às vezes, por mais habilidade que tem a pessoa para falar, né, para expressar, para colocar certas coisas, às vezes soa como uma bomba atômica na cabeça da pessoa. Então esse é um segundo ponto, né? Você tem que perceber que quem é você? Você é uma pessoa que está à deriva, que qualquer informação dita por qualquer profissional de qualquer área possa mexer tanto assim com o teu centramento. Onde é que está teu centramento? Né? E outra coisa, se coisas difíceis foram ditas, vamos checar isso. Vamos checar com o médico.
né? Vamos checar com profissionais que possam me dar uma confirmação disso ou não. Porque se esse astrólogo, essa astróloga estiver certa, eu vou me antecipar e a medicina vai me dar um respaldo para isso. Então são dois lados da história. É do profissional que não deve usar a astrologia como um mecanismo, como um instrumento determinista, porque ela nunca foi e jamais será. Quando um astrólogo tem uma visão determinista, ou ele é um péssimo astrólogo, ou ele não é astrólogo, ele é qualquer outra coisa. Tá? Porque a realidade ela é muito mais sofisticada, complexa, profunda. Ela não foi dada para qualquer pessoa que aprendeu a mexer com planetas em casa dizer vai acontecer isso ou aquilo. Não. Quantos astrólogos existem no planeta Terra? Quantos falaram que a pandemia ia acontecer? Eu mesmo me coloco nisso. Em 2019, eu sabia que o céu que estava chegando era muito, muito forte. Eu jamais usei a palavra pandemia. Eu usei 4 termos. Eu usei eventos climáticos mais fortes, possibilidade de guerras, né? Uma crise econômica sem precedentes a partir de 2020 e falei de epidemia por conta principalmente de alguns aspectos, né, tudo em peixes, mas também agora vem uma série de aspectos do elemento ar, que tem a ver com a questão do pulmão e tudo mais. Nunca usei a palavra pandemia. Usei a palavra epidemia. Agora mesmo a gente está vivendo uma epidemia da dengue também. Entendeu? Não é que a gente não possa falar coisas difíceis, mas a gente tem que saber falar coisas difíceis. E a pessoa que percebe que tem uma vulnerabilidade psicológica, uma vulnerabilidade emocional, uma fragilidade subjetiva, também não deve se meter com esses assuntos. Tá? E se você se meteu com esses assuntos, então vamos tentar aprender que tem mecanismos de lidar com isso. O que é? Falou da minha saúde, eu vou consultar um médico, vou fazer um rastreamento dentro da medicina. Sabe? Seja ela medicina ocidental, seja medicina ayurveda, medicina tibetana, medicina chinesa, medicina homeopática, aquela que te diz mais ao coração. Tá? Então, a minha fala vai nos dois sentidos. Uma, nesses profissionais da astrologia, ou de runas, ou de tarô, que se arvoram de ver o futuro num aspecto determinista, isto não existe. E outra, a pessoa que acaba caindo nessa situação e a vida piora. Não dá para uma vida piorar a partir de uma consulta. Você tem que ter um centramento, você tem que buscar uma outra ajuda. Como é que você está psicologicamente? Como é que você está emocionalmente? Como é que você está espiritualmente? Porque se você tem esse alinhamento, se você tem esse aprofundamento, você fica menos vulnerável, fica menos difícil. Menos difícil você se deixar abater por certas informações. Eu entendo completamente que, às vezes, quando você procura um astrólogo, você está com muito mais interrogações do que respostas, com muito mais aflição do que satisfação. E aí, se alguém traz ainda mais uma coisa mal trazida, relacionada à questão de saúde, por exemplo, pode dar um nó na cabeça, mas não tenha dúvida que pode dar um nó na cabeça. Por isso, o profissional tem que saber não só a técnica astrológica, tem que ter um desenvolvimento emocional, psicológico, tem que ter um desenvolvimento espiritual e tem que saber que a sua narrativa tem que ter uma habilidade de chegar e de tocar, de ser clara, profunda e sensível ao outro. Se não é assim, complica o meio de campo. Se não é assim, complica o meio de campo. Complica para o astrólogo, para a astrologia, que todo mundo pensa que é farinha do mesmo saco, parece que todos os astrólogos são iguais e não são. Entendeu? E o recado vai também para pessoas que, olha, eu não quero mexer com isso, que eu não tenho. A pessoa fala de uma maneira relativista e eu ouço de uma maneira determinista. Eu prefiro não me meter com isso. Ou, me metendo e a minha cabeça ficando confusa, eu vou pedir ajuda a profissionais que possam fazer um rastreamento na minha saúde, ou na minha saúde mental, emocional, né, física, para ver se procede ou não procede o que foi dito. Bem, essa minha fala de hoje foi uma resposta a uma colocação de uma pessoa muito querida que colocou uma seguidora que colocou, acho que foi no YouTube, no Instagram, não me lembro, falando sobre, eu tenho medo, a partir daquela sessão de astrologia, com uma certa astróloga, eu comecei a ter medo de astrologia e também comecei a ter medo dos médicos e da medicina. Não foi para isso que a astrologia veio ao mundo e veio na tua vida
né? Eu nem diria, peço uma nova chance para a astrologia. Eu diria diferente, eu peço uma nova chance para você. Né? Para você também que está me ouvindo, que muitos são esotéricos, muitos são místicos, mas muitos têm uma certa imaturidade psicológica, uma certa imaturidade emocional e não sabem, às vezes, lidar com certas informações. Tá? Essa minha fala não tem nada a ver com a minha clínica astrológica. Eu estou comentando o que aconteceu com uma pessoa em relação a uma outra astróloga, que ela não falou o nome e nem eu citaria aqui o nome da astróloga. Tá? Embora, vocês vejam, hoje nós estamos em 2024 e eu vou fazer 43 anos de clínica, 43 anos ininterruptos de clínica astrológica. A gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que saber se comunicar, falar, expressar, conseguir falar coisas dificílimas, de modo que a pessoa sai de lá com, olha, isso aí é muito útil, é muito produtivo para mim, foi de grande valia, né? Do que impactar, impressionar. Eu conheço bons astrólogos que tocam um terror. Né? E aí eu pergunto, são bons astrólogos? Não, dominam a técnica, né? Sabem interpretar o mapa, conhecem bastante do ofício, mas na hora de abrir a boca... A Terceira Guerra Mundial está para acontecer, o fim do mundo está para acontecer, tudo está para acontecer. Não acho que a gente esteja em tempos fáceis, não estamos. Mas existe um tempo mais difícil do que esse que a gente lê nos jornais, é o tempo interno. Se tudo pegar fogo e acabar e você estiver no teu lugar, no teu centramento, é o que tinha que acontecer. Agora, se tudo ameaçar ser trágico e não acontecer a metade do que foi previsto e você estiver fora do teu centro, a tragédia já aconteceu. A tragédia já aconteceu. O ponto central é se você está no teu prumo, no teu equilíbrio, né? A área material, a área emocional, a área intelectual e a área espiritual. Quando você sente esse alinhamento, eu posso ouvir o que os profissionais têm a me dizer. Eu sei filtrar. Né? Bem, gente, é isso que eu queria colocar. Um beijo no coração e até agora.